Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marisa, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar uma coisa pra vocês bem diferente do que eu falei nos outros vídeos. Foge um pouco do assunto de livros, né? Hoje eu vou falar pra vocês do meu caderno inteligente, ou melhor, dos meus cadernos inteligentes. E eu vou falar um pouco pra vocês sobre o caderno inteligente e mostrar também os meus cadernos, né? E pra que, vou passar um pouco por cima de pra que eu uso cada um deles. Então, eu peguei esse aqui, que é o meu favorito. Vocês vão ver no vídeo que eu vou falar mais sobre ele, do pra que eu uso. E eu queria mostrar pra vocês como funciona, né? Como que é, pra quem ainda não conhece e tudo mais. O caderno inteligente, a proposta dele é ser um caderno como se fosse um fichário, só que no formato de caderno. O que eu mais escuto na internet, quando alguém faz algum vídeo sobre caderno inteligente, são pessoas, escuto não, leio, né? São pessoas falando que, pô, por que você vai comprar um caderno inteligente se você pode comprar um fichário? E na verdade, eu também tinha esse pensamento antes de comprar. E não é a mesma coisa. É assim, é um híbrido entre um caderno e um fichário. E assim, é muito melhor porque fichário, na minha opinião, é muito melhor que caderno. Eu sempre gostei mais de usar o fichário. Só que o fichário é um trombolho. Por mais que você compre os fichários que são mais assim, mais cadernos argolados, eles sempre vão ser maiores. E isso me incomoda um pouco porque eles nunca cabem na mochila. Ou você tem que levar uma mochila gigantesca. Eu sei que isso pode ser um perrengue chique, sabe? Mas é uma coisa que, por exemplo, que quando eu tava indo pra faculdade, a gente tá em pandemia e não tá indo mais, né? Mas quando eu tava indo presencialmente pra faculdade, eu ia de carro, então eu tinha que levar um monte de coisa no carro. Então, assim, eu preferia muito mais concentrar tudo dentro de uma mochila só do que ficar levando as coisas na mão. E como eu tava usando o fichário na época, eu tinha que levar o meu fichário na mão porque ele não cabia na minha mochila. E aí eu tive que comprar uma mochila nova e tudo mais. Então foi bem assim, chata, estressante e enfim. Aí eu resolvi que eu ia experimentar o caderno inteligente. É uma coisa que serve muito pra mim, principalmente. Eu vejo um monte de gente falando bem. E então eu queria falar pra vocês um pouco sobre ele. O caderno inteligente, a proposta dele é ele ser todo montável e você poder reposicionar tudo que você quiser. Então, basicamente, ele é um caderno de disco. Ele tem esses discos aqui, esses discos que eu estou usando, só para vocês terem uma ideia da versatilidade desse tipo de caderno, é que esse disco que eu estou usando, ele não é do caderno inteligente, ele é de uma outra marca. E eu consegui colocar no meu caderno inteligente porque eu achei que combinava, que ficava legal. Esse caderno eu comprei ele pronto, mas você também consegue montar. No site do caderno inteligente, você consegue montar, tipo, tudo. Você consegue comprar desde a capa até os discos, os refis, o elástico, tudo, tudo, tudo. E assim, esse caderno, quando ele veio pra mim, ele veio com o disco preto fosco, preto opaco. E aí, como eu tinha comprado esses aqui em outra marca, eu achei legal e achei que combinou com o meu caderno. E também a opção de você deixar o elástico, né? Mas eu não gosto muito porque, não sei, eu acho que não serve pra muita coisa, mas quem gosta usa, né? E assim, o caderno inteligente, você consegue tirar a capa dele. Ó. Tira a capa. E aí ele vem, tipo, com... Quando você compra ele inteiro, o caderno direto, ele já vem com, parece que, 60 folhas pautadas e 20 folhas lisas. Só que é tão bom, tão legal, que você consegue fazer as suas próprias refis. Eu não tenho furador cogumelo, mas eu consigo fazer os meus próprios refis. Tipo, essas folhas aqui, ó, fui eu que fiz. Elas foram furadas por mim. Eu comprei um pacote de folhas 120 gramas e 90 gramas e eu mesmo faço meus refis. E também dá pra vocês verem que eu faço fichas daquelas normais que a gente compra na papelaria. Furo aqui e coloco aqui quando eu preciso.
É muito bacana também, porque eles têm outras coisas no site que conseguem colocar nos discos do caderno, por exemplo, estojo, régua, espelho. O caderno, quando você compra ele inteiro, sem montar ele assim, ele vem direto. Ele tem essa bolsinha plástica e tem divisórias. Eu confesso que uma das coisas que eu não gosto muito no caderno inteligente é que as divisórias não me agradam. Principalmente as do caderno grande. Essas aqui até que eu gosto, mas as do caderno grande eu não gosto muito. Então eu mesma faço as minhas. Isso que mostra a versatilidade do caderno e o porquê que eu gosto tanto dele. E aí as folhas é a mesma coisa, gente. Vou até puxar uma folha original do caderno inteligente para vocês verem. Tudo é reposicionável. O caderno, a capa, as folhas. Então assim, depois é só você colocar de volta. E é maravilhoso. Eu gosto demais desse caderno. Assim, eu confesso para vocês que ele é caro. Ele não é barato, mas ele tem um diferencial que é você poder comprar um e poder usar ele pro resto da vida, porque você consegue tirar as folhas e colocar novas folhas, assim como num fichário. O caderno inteligente, ele tem 4 tamanhos. Eu vou fazer um videozinho mostrando todos os que eu tenho pra vocês. E aí vocês vão ver os tamanhos certinho, do jeito que mostra no site e tal. O primeiro tamanho é um tamanho grande, que é um tamanho universitário, mas ele não é um tamanho de A4, ele é um tamanho de caderno de espiral mesmo, normal. Tem o médio, que é esse aqui meu, que eu tô mostrando pra vocês. Esse caderno aqui é um dos meus favoritos, o tamanho também. Ele tem o caderno A5 e o Intelligine, que é esse aqui, ó. Eu uso esse caderno pra basicamente tudo, que é bem pequenininho. Então, a gente consegue saber qual o tamanho, mas pela quantidade de discos. O caderno grande, ele tem 11 discos. 11? 12, acho. O médio tem 9. O A5 tem 8 e esse aqui tem 5, o Intelligine. Eu vou mostrar direitinho pra vocês. Vou fazer um videozinho mostrando os meus cadernos e fiquem aí pra ver. Então, pessoal, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho os meus cadernos e mais ou menos para que eu uso cada um deles. Esse aí que eu tô mostrando agora, ele foi o primeiro caderno inteligente que eu comprei. Eu comprei no começo do semestre passado. Aí tem umas folhas aí que eu deixo, folhas de refil que eu fiz. Esse aí é o refil quadriculado do caderno inteligente. Tem alguns refis que eu fiz, tem uns refis de caderno de quadriculado deles, que eu comprei com esse caderno também, inclusive. Esse caderno meu, ele tá com os discos grandes azul, porque eu guardo refil nele, eu não uso ele atualmente. E essa é a folha de dados pessoais. E essa outra é a folha de instruções, né? Todo caderno, quando você compra a capa, vem isso junto. E, bom, esse caderno, ele é muito bonito, colorido e tal, mas eu não gosto tanto dele, não. Aí o meu favorito é esse aí, que é o tipo sereia, que eles falam. Esse caderno é meu caderno oficial de resumos e anotações. Esses discos são da Note Me, eles não são do caderno inteligente. Eu comprei também um pingentinho pra colocar neles do meu signo. Aí tem essas divisórias, fui eu que fiz, porque eu não gosto muito das divisórias do caderno inteligente. Aí ele vem com essa bolsinha plástica. E aí eu fiz uma divisória para cada matéria. Esse caderno é onde eu faço as minhas anotações finais. Tipo, eu pego as anotações que eu faço em sala de aula e passo a limpo aí e faço também alguns resumos. Então aí são as matérias, as minhas anotações iniciais, minhas anotações finais. Enfim, eu tô folheando mais para vocês poderem ver. Aí tem essa ficha pautada que eu fiz. Eu escrevi nela e furei. Aí, minha matéria de espanhol. Cortei um pouquinho para não ficar tão longo. E aí, vocês podem ver, eu costuro os elásticos para eles não ficarem apertando as folhas, sabe? Não entortar o caderno. E dá certo. Eu gosto de fazer assim. O próximo é o tamanho médio. Os outros dois primeiros
são tamanhos grandes. Esse é o tamanho médio, é o Candy Splash. Eu colei essa borboletinha na capa. Os discos são os grandes. Eu tentei pintar de esmalte, mas não deu muito certo, não gostei. Aí fiquei com preguiça de tirar. Esse caderno eu também uso ele para refil. Os cadernos em que eu coloco o disco grande são os cadernos que eu uso para colocar o refil, né? Para guardar refil. Eu não gosto de guardar em pasta, então enquanto eu não estou usando o caderno, eu uso ele para guardar as folhas que eu ainda vou usar. Inclusive as que eu mesma faço, porque eu tenho papel 120 gramas que eu faço. Aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como que eu faço os meus refis, vocês deixem aqui nos comentários para mim que eu faço, tá bom? Essas divisórias são as divisórias originais do caderno inteligente médio. O do grande é diferente, mas do médio, a partir do médio para baixo é assim. E eu não sou muito chegada, não gosto muito, então eu não costumo usar. Aí pronto, é isso. Esse caderno eu não guardo, como eu disse, eu guardo só refil, não tem muita coisa nele. E aí o meu outro caderno médio, que eu acho que o nome é Malibu, se eu não me engano, ele é o meu favorito, um dos meus favoritos. Esse disco também não é do caderno inteligente, é da Note Me, meu cachorrinho na frente. E aí, esse caderno, como vocês podem ver, ele é meio bagunçado, porque ele é o meu caderno de anotação. Tipo, anotação de sala de aula. Eu nem sei se eu vou usar ele esse semestre pra isso, mas é o que eu costumava fazer. Vocês vão ver que ele é bem bagunçado. Eu dividi as folhas com notes, né, com aquelas flagzinhas. Aí eu fiz essa capinha com post-it. E aí eu guardava também tarefa, lista, anotação de sala de aula. Tinha bastante coisa da minha aula de matemática. A filmagem ficou meio feia, assim, porque eu não tô acostumada a fazer assim o vídeo, né? Mas é isso, gente. Esse caderno, ele tem bastante folha que eu fiz. Eu também tava usando para fazer um curso de marketing digital em espanhol, que era uma das atividades da minha aula de espanhol da faculdade. E esse definitivamente é o meu caderno favorito, a capa favorita, tudo eu gosto mais. Os próximos tamanho A5. Esse foi um dos primeiros cadernos também que eu tive. Eu comprei ele meio iludida, achando que ele era um amarelão, mas ele é um amarelo pastel, só que é mais puxado pro bege. Eu não gostei, então eu não ligo muito. E nele eu guardo o refil de um semestre do planner da Ana, do caderno inteligente. E aí, para deixar ele mais bonitinho, eu coloquei esses discos coloridos, que é do Candy Splash. Eu tenho 3 cadernos A5. Esse outro eu comprei para usar no planner da Ana. Por isso que eu uso elástico nele. Só que assim, gente, eu não curti muito usar o planner da Ana. Então, eu usei só no mês de novembro do ano passado. E parei. Não uso mais. E aí, eu comprei um outro caderninho para poder... Eu mesma fiz o refil dele, eu comprei só a capa, fiz os refis. E aí, como vocês podem ver, eu também costurei o elástico. E aí, esse próximo caderno que eu vou mostrar pra vocês, que é o vermelho, é o que eu faço o meu planejamento mesmo, o meu bullet journal. E eu percebi que eu me dou melhor com o bullet journal mesmo, não tem jeito. Então aí, eu tenho algumas listas, tenho algumas coisas de publicação no YouTube. Eu só ainda não tenho planejamento, porque eu prefiro usar quando eu já tô de volta às aulas, né? Então, minha aula só começa dia 8 de fevereiro, então não tem muita coisa anotada. Todas essas folhas fui eu que fiz, porque é com o papel de 120 gramas. Tiveram algumas que eu imprimi pontilhado e outras eu coloquei a folha lisa mesmo. E agora, por último, eu até aproximei um pouco, são os 2 Intelligines que eu tenho. É a mesma coisa. O meu Intelligine rosa que eu tô abrindo agora, eu só uso para refil. E o outro eu uso pra... O branco é aquele all white. Ele vem com o elástico cobre, os discos cobre. Mas eu achei bonitinho esse também. Como vocês podem ver, eu uso ele bastante.
uso pra aula e tudo mais. E esse é o que eu tenho mais, assim, possibilidade de trocar capa, que eu gosto mais de fazer. Mas por enquanto eu tô usando o branquinho mesmo, que é o que eu mais gosto. Eu tenho o hábito de colar também adesivinhos, assim. E é isso, gente. Esses são os meus cadernos. Foi o vídeo sobre o caderno inteligente e sobre os meus cadernos inteligentes. Se vocês gostaram, deixa um gostei aqui embaixo, que ajuda demais. Se inscrevam no canal, né? Eu posso fazer mais vídeos sobre o caderno inteligente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, que eu faço um outro vídeo respondendo. E assim, desculpem por não ter postado o vídeo na quarta-feira. Eu queria ter postado, mas eu não consegui. E até a próxima!